Concurso sempre. Inteligência em concursos. Então, vamos então agora ver essa estruturação organizacional, que é a característica do Fayol. Veja, o Fayol é estruturação organizacional. Então fica claro que ele vai discutir hierarquia, quem é chefe de quem manda em quem, tá? Ou seja, ele é um cara de escritório, um cara de gabinete, um cara de gravata. Não é como o Taylor, que era um cara de macacão trabalhando lá embaixo junto com os operários. Os dois se completam, porque a administração hoje ela tem duas características importantes. Quem produz e quem comanda. Quem produz, Taylor. Quem comanda começou com o Fayol. Tranquilo? Bom, o livro dele é Administração Industrial e Geral, mas não é cobrado isso, não se fala muito disso. Mas ele aparece então em 1916, tá? E o que tem de importante, que se pergunta bastante em concurso, são os 14 princípios básicos da administração, que atenção para o detalhe, nós vamos ver eles aqui, está aí na apostila, mas não precisa decorar coisa nenhuma. Eu vou dizer para vocês o que perguntam e o que não perguntam, então a gente vai fazer um resumo. Mas ele tem uma coisa muito importante que aparece em concurso às vezes, que é o seguinte: ele chama assim os 5 deveres dos gerentes. 5 deveres dos gerentes, tá? No livro dele fala isso. Esses 5 deveres dos gerentes, nós podemos dizer que foi a origem da divisão da administração. E aí, nós temos esta visão clássica, chamada da abordagem clássica, que é lá de 1916, que ele divide, então, as atividades do administrador, né, do gerente, em previsão, organização, comando, coordenação e controle. Previsão, organização, comando, coordenação e controle. Alguns concursos abordam isso. A alternativa certa é essa. E, inclusive, eles tiram a palavra previsão e colocam a palavra planejamento, tá? Isso vai ficar mais certo ainda se eles disserem no CESP que, na época da abordagem clássica, esta era a divisão da administração. Bem, copiaram então aí? Está anotado aí, né? Está na apostila. Agora, anotem o seguinte. Na década de 1960 saiu uma abordagem chamada abordagem neoclássica, que não está no edital, mas que pode ser puxada a partir do que nós estamos vendo aqui. A abordagem neoclássica substitui a organização e comando pela palavra diretoria. Então, na visão atual, a visão que nós mais vemos em concurso, é a visão da abordagem neoclássica, que divide a administração então em planejamento, organização, direção e controle. Então tirou comando e coordenação e colocou a palavra direção. Planejamento, organização, direção e controle. Se ele abordar que a visão neoclássica era essa divisão, fica certo. E o que eu tenho percebido nos concursos, que essa questão cai com frequência, eu vou dar mais algumas variações dela, e ela fica certa ou errada dependendo do enunciado. Ok? Bom, vamos aproveitar aqui, ó, abro um novo parágrafo, tá? E vamos estudar uma coisa importante que também ajuda muito, principalmente nessa primeira aula, a você entender o resto. Então, atenção, escreve aí um título aí, Divisão da Administração. Esse é o título do que eu vou pôr para vocês agora e faço isso em forma de chave, tá? Chave 1, nós chamamos de processo organizacional. Processo organizacional. Processo organizacional. Que pode aparecer na prova também e não fica errado. Então coloque depois da palavra organizacional, entre parênteses, a palavra administrativo, pode aparecer processo administrativo, não está errado.
Eu tenho muitos alunos, muitos concursantes que vêm conversar comigo depois das minhas aulas assim, cara, mas essa tua disciplina é um porre. Afinal de contas, o que é certo e o que é errado? Se dá três, quatro coisas aí, diz que tudo está certo, como é que pode? Quem vem da área das exatas, né, ou quem é da área do direito, tem uma dificuldade em entender a visão do administrador. A administração não tem certo nem errado. A administração tem. E a gente descobre se está certo ou errado depois que coloca em prática. Essa é a parte gostosa da administração. Nós temos uma liberdade total de fazer um monte de coisa. E esse problema de terminologia, ela ocorre porque, como eu falei para vocês, a grande maioria dos textos são em inglês. Então, quando os caras traduzem para o português, dependendo do tradutor, muda o significado. Certo? Então, aí é que a coisa pega. Mas essa é a parte divertida para o concurso, tá? Então, vamos lá. Ficou bem claro? Processo organizacional ou processo administrativo se divide em planejamento, organização, direção e controle. Então, esta é a divisão mais comum em concursos. Planejamento, organização, direção e controle. Então, anote aí. Isso aqui é terminologia neoclássica, que é da década de 1960. É a mais usada em concurso. Tá? Tranquilo? Pode repetir, Fernando? Planejamento, organização, direção. É exatamente o que está aqui, ó. Planejamento, em vez de organização, mantém, em vez de comando e coordenação, tem direção e tem o controle. São mesmo que PDCA, não? PDCA é uma ferramenta de gestão trazida pelo toyotismo. Já aparece bem mais recentemente, entendeu? E é uma visão, se é toyotismo, é uma visão japonesa. Tanto que o nome não é PDCA, a gente diz PDCA, mas o nome não é PDCA, o nome é ciclo PDCA. E aí, a grande inovação do ciclo PDCA é a ideia da melhoria contínua. Você vai percorrendo aquele ciclo constantemente. Planeja, executa, né? Aí você controla, avalia, e aí tem a ação da correção. O A é a ação. Mas como ação? O D não é fazer? O D é fazer. Aí controla, daí o A é a ação de correção, ou se você quiser, ação de melhoria. E aí é que o pessoal lá do Oriente, e você veja que a China está fazendo igualzinho outra vez, dá uma surra em nós. Porque eles fazem alguma coisa, a gente copia. Antigamente eles copiavam de nós, agora nós que copiamos dele. Aí, meses depois, eles já têm uma coisa melhor do que eles tinham mandado antes. Então eles têm a cultura da melhoria contínua. Nós ocidentais, não. Nós temos, tanto que aqui no Brasil a gente usa a frase mais conhecida aqui no Brasil, qual é que é? Em time que está ganhando não se mexe. Ora, em time que está ganhando e não se mexe significa o seguinte: opa, chegamos lá? Beleza, vamos comemorar então. Entendeu? E daí a gente fica comemorando 1 ano, 2 anos. E daí assim, não, está dando certo, não vamos mexer. Na visão da melhoria contínua, aqui, então, usando a nossa frase, devia ser assim, ó. Em time que está ganhando, a gente mexe para dar goleada. Não é a mentalidade ocidental. A mentalidade ocidental é time que está ganhando, não se mexe. Então o PDCA, você veja que é diferente disso. Tranquilo? Bom, aqui está ok? Então, a administração, vamos lá para a chave inicial. A administração se divide em processo organizacional e em comportamento organizacional. Então essas são as duas grandes áreas de estudo para concurso da administração. Tranquilo? No comportamento organizacional, faça 2 pontinhos, o que é que nós temos que estudar? Liderança, motivação, isso tudo é comportamento, tá? Liderança, motivação, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, gestão de conflitos. Ou seja, estamos estudando o comportamento humano, né?
Motivação eu falei, né? Então, como é que fica então? Quando eu estudo essa parte que está aqui, ó, planejamento, previsão, organização, comando ou coordenação, direção, controle, eu estou trabalhando o sistema, né, o funcionamento. Quando eu ponho gente na jogada, aí eu estudo o comportamento das pessoas frente a esses ambientes. Tá? E o concurso se fundamenta exatamente nisso aí. São esses os títulos. Então aí, ó, você pode até fazer um checklist, tá? Desses assuntos aí, agora cada qual faz o seu. Desses assuntos aqui, que caem em todos os concursos na administração, qual que você já domina e qual que você acha que você não domina? Entendeu? Então pode servir inclusive de um checklist para você ver, puta, cara, isso aqui eu não entendo nada, isso aqui eu preciso estudar. Ah, isso aqui, isso aí eu tiro de letra, por exemplo. Trabalho de equipe. Trabalho de equipe eu conheço toda a teoria de trabalho de equipe. Pronto, então você já tem uma parte da administração pronta para concurso. Então, lá na semana da prova, não esqueça de olhar essa chave aí, anota aí, preciso ler isso aí na semana da prova. Por quê? Porque ele vai funcionar como checklist. Tá? Ah, desses assuntos que eu já resolvi 80 questões, maravilha. Então eu já domino esse assunto. A 81ª que aparecer no curso deve ser semelhante a alguma das 80 que eu estudei. Opa, esse assunto aqui, cara, eu vi uma vez, mas não me lembro mais. Então eu vou ter que estudar isso aqui. Entendeu? Então, se você souber todos esses títulos que estão aí, que são uns 10, né? Mais ou menos uns 10 ou mais. Então significa que você tem a administração na mão. Você provavelmente vai gabaritar em administração. Certo? Se você tem algum desses títulos que você não sabe, é uma área que você já viu falar, até de repente teve alguma aula, mas não domina os conceitos, os jargões, a terminologia dessa área, então significa que você tem que estudar isso aí. Tranquilo? Bom, então vamos voltar aqui. Os 5 deveres dos gerentes, na visão do Fayol, geram as divisões da área da administração, ok? Agora nós vamos ver então os 14 princípios do Fayol, mas atenção, não é decoreba e não é nada disso, nós vamos fazer uma análise crítica. E eu vou dizer para vocês, ó, isso aqui pode cair, isso aqui não cai que já está superado. Então nós vamos reduzir esses 14 aí para aproximadamente uns 7 ou 8, que você não precisa decorar. No você estudar os demais títulos, você vai ver que a gente vai voltar várias vezes nesse assunto. Então vamos lá. Divisão do trabalho. Anote aí. Visão taylorista, né? Aí que a gente percebe que o Fayol leu o livro do Taylor. Especialização dos funcionários, desde o topo da hierarquia até os operários da fábrica, favorecendo a eficiência da produção e aumentando a produtividade. Qual a diferença que tem neste texto em relação à visão do Taylor? O Taylor só falava do quê? Do operariado. O Fayol diz assim, ó, além do operariado, desde a alta direção até o operário, eu tenho que dividir o trabalho especializando os funcionários. Aí começa a surgir o conceito que nós conhecemos hoje das profissões. Um é contador e não entende nada de logística. Um é especializado em transportes, não entende nada de finanças. Entende? Isso é especialização. Lógico que aí acaba migrando para qualificação nos cargos mais importantes. Tá? E a maior clareza que nós temos nesse conceito de especialização é na área de medicina. Na área de medicina, os caras hoje são especializados em joelho, em cotovelo, em ferida, entende? Cada dia que você sai por aí na rua, você vê uma nova placa. Pô, a ortopedia, antigamente, atendia qualquer osso do corpo humano. Agora tem um só para joelho, outro só para coluna, outro só para pescoço. Então, a medicina chegou a detalhes nisso aqui. Tudo bem, não vamos discutir o porquê, que parece que até tem razão, porque lógico, o cara só vê joelho a vida inteira, vai ter uma hora que ele vai sonhar com o joelho, né? E ganha dinheiro com o joelho, né? Tem um monte de gente aí que está estourando o joelho, tudo bem. Mas cá para nós, você vai... Esse dia eu tive num pneumologista,
E daí, conversei com ele, doutor, eu tô com um problema aqui de varizes. Ah, isso eu não entendo nada. Pô, o cara é poderoso em pneumologia e não tem nada de perna. Quer dizer, cara, é especialização, tá? Eles levam a sério isso aí, inclusive com doutorado. Veja que não é uma qualificação. É uma especialização. Para um médico, só entender de joelho, cá para nós. Se um parente dele lá tiver uma dor de barriga, o cara não sabe que remédio dá. Tá? Então, fica bem claro que isso aí foi levado a sério. Bom, o importante é que você tem que guardar que divisão do trabalho, então, é igual ao do Fayol, do Taylor, só que perceba que ele expandiu, isso pode ser perguntado, então, ele usou, no conceito de divisão do trabalho, ele usou a visão do Taylor, ampliando para a área administrativa. Essa que é a pergunta que pode aparecer na prova. E percebo, então, ó, que você não tem que decorar e não tem que fazer memorex disso aí, coisíssima nenhuma. Você tem que entrar no clima. Tem que entrar no clima, você tem que entender, cara, é isso mesmo. Você vai numa panificadora, você olha para os caras trabalhando lá, você tem que fazer uma análise. E assim você está estudando. Pô, como é que está isso aqui? Isso aqui é taylorista, é visão de Fayol, é uma bagunça, entendeu? Então, se você tiver essa capacidade crítica de ir em qualquer lugar e analisar aquilo lá, você está na hora do teu lazer, mas está pensando no concurso. Você analisar, por exemplo, aqui, ó, você está numa instituição aqui. Como é que é essa instituição? Hoje você não sabe, mas você vai ver quando chegar lá no terceiro ou quarto estágio. Na terceira aula nossa, você já vai começar a ver aqui dentro, que é uma empresa, quais são as regras, quais são as teorias, as filosofias que prevalecem aqui. Então, você está sentado ali, tomando o teu cafezinho e está olhando a administração ao teu redor. Aí você está estudando a administração. E não... Bom, agora eu vou estudar administração e fica olhando a apostila. Não, aí você está fazendo uma decoreba. Aí o CESP, que é muito esperto, troca algumas palavrinhas e você erra a questão. Você tem que ficar o suficientemente crítico, olhando o mundo, tá? Para chegar lá e dizer, esses caras estão querendo me enrolar aqui, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Beleza? Tranquilo essa primeira? Segunda, autoridade e responsabilidade. Tranquilíssimo isso aqui, né? Fica claro no modelo taylorista e no modelo do Fayol, a ideia é que tem quem manda e tem quem obedece, certo? Então a autoridade é o direito dos superiores darem ordens, tá? Direito dado no momento em que você aceita trabalhar ali. Ó, você vai trabalhar aqui, o teu chefe é aquele cara, o que ele mandar você fazer, você faz, você concorda? Concorda, então está empregado. Bom, então você acabou de concordar com o direito que foi dado a ele. E responsabilidade é a contrapartida, né? É o dever de obedecer ordens. Ok? Você vai ver que lá para frente isso aí vai ficar mais sofisticado, mas lá era esta visão. É a clara visão típica da Europa e dos Estados Unidos de 100 anos atrás, que ainda tem em alguns lugares, principalmente na Europa, que existe uma elite e existe um povão. Unidade de comando. Então, atenção, um funcionário deve receber ordens apenas um chefe, evitando contra-ordens. Pode anotar aqui, ó. Já temos exceções, depois nós vamos estudar as exceções. Já temos exceções, tá? Hoje, a unidade de comando, ela já é um conceito superado, tá? Hoje você tem 2 chefes, tem multicomando em várias situações. Unidade de direção é igual, então veja que a 3 e a 4 são iguais. Unidade de comando e unidade de direção, nenhuma novidade. 5, disciplina. Não vai cair em concurso, não cai em concurso de disciplina, então não precisa estudar, porque disciplina é disciplina. Disciplina é lógico, se você não tiver disciplina, você não tem organização. A 6, ela é muito importante. Então veja lá, ó. Na 6 ele fala o seguinte, prevalência dos interesses gerais. Os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os interesses individuais. Então escreve aí. Norma, ou então conceito ultrapassado. Conceito em desuso. Escreva como você achar melhor. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu digo conceito em desuso, tem uma outra coisa que tem que saber em administração e que cai muito em prova. É assim, ó. Entenda que quando você estuda direito, você estuda uma lei lá de 1980,
estuda ela, só para saber como era em 1980. Mas se surgiu uma lei em 2010 no mesmo assunto, como é que ela termina? A última frase é: revogam-se as disposições em contrário. Não é isso que você mais lê nas leis? O que significa isso? A lei de 2010 substituiu a lei anterior, certo? Então, em direito, a coisa que mais se vê é isso. Uma lei substitui a outra. Em administração, não. Em administração, eu falei aqui agora, aqui ó, prevalência dos interesses gerais, isso aí está superado, não é mais assim. Quando eu digo isso, eu quero dizer, não é a ideia predominante. Porque nós encontramos ainda hoje muitas e muitas empresas que funcionam no modelo taylorista ou modelo clássico. Certo? Ok? Então, qualquer questão na prova que disser que, por exemplo, a abordagem sistêmica, que está aí no edital, substituiu a abordagem clássica a partir de 1960, está errado. Ok? Você saindo aqui na cidade e analisando as empresas só visualmente, não precisa nem conversar com ninguém, você percebe que tem estilos de comando diferentes. Tem alguns lugares que você percebe que o pessoal parece um robozinho. Faz tudo que... qualquer coisinha que você peça, porque diferente ele vai correndo falar com o chefe para ver se pode ou não pode. Isso é regime taylorista. É aquele, então, em que tem disciplina, tem comando. Característica desse modelo aqui de taylorismo, você vê em algumas empresas em que a pessoa tem uma criança doente em casa, por exemplo, e não pode sair no horário de serviço para ir cuidar da sua criança. Vou dar um exemplo bem concreto que está nos jornais, está até na Justiça do Trabalho. A forma como são tratadas as profissionais de telemarketing nas empresas de telemarketing. Como é que funciona ainda hoje? Para ir no banheiro, tem hora, e se demorar muito no banheiro, não pode. Tem N telefonemas para dar por hora, ou atendimentos para dar por hora, tem 2 pessoas em cima supervisionando, não pode conversar com o colega, tem que ficar ali. Pô, isso é taylorismo puro. O modelo é taylorista na acepção da palavra. Qual é a medição da profissional de telemarketing? A medição é quantas ligações fez, quantos contatos fez. O Itaú, não, estou mentindo, não é o Itaú. É o Mercantil do Brasil, que é um banquinho que agora está quase fechando por aí. Mercantil do Brasil implantou, mas parece que o Itaú também tinha esse modelo. Em síntese, alguns bancos têm. O gerente tem 3 ou 4 minutos para conversar com alguém, senão a linha cai. Então não dá para perguntar como é que foi o time ontem, onde é que você vai passar a Copa, etc. Não pode. Tudo cronometrado. Então isso é taylorismo, tá certo? Então fica bem claro que as diversas linhas de gestão, elas foram predominantes durante determinadas décadas e de repente elas são substituídas em alguns lugares, mas não em todos. Consequentemente, tem empresas que continuam trabalhando naquele modelo. Tranquilo? Então aqui nós temos isso aqui, eu acabei de dizer assim, está em desuso, mas não significa que não tenha quem trabalhe. Bem, qual é a característica da 6 que mudou? Então atenção, hoje vocês vão ver nos textos mais recentes que nós vamos estudar, que a empresa adequa os interesses da instituição aos interesses individuais. Essa ideia de gestão de pessoas que nós ouvimos falar e não mais gestão de recursos humanos se caracteriza por respeito aos interesses individuais, adequando os interesses individuais aos interesses da instituição. Lógico que isso acontece mais aonde? Aonde temos profissionais qualificados. Se você não é qualificado, se você é facilmente substituível, como por exemplo ser um atendente de uma panificadora, aí é regime taylorista. Então,
O 6 é assim, ó, os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os interesses individuais. Escreve aí, modelo ultrapassado, ou modelo em desuso. Mas lembrar que quando eu digo ultrapassado em desuso, não significa que ele foi substituído. É isso que eu quero que vocês entendam. Em administração, tanto que os caras perguntam em concurso. Temos lá teorias de 1911 que continuam sendo usadas em muitas instituições. E eles perguntam muito isso, tá? Ficou claro essa? Depois, remuneração. Aqui, ó, ela é importantíssima porque pode cair uma pergunta fazendo comparação na visão europeia, que é do Fayol, e a visão americana, que é taylorista. Veja aqui a diferença em relação à visão do Taylor e a visão que é a visão que veio para o Brasil. Remuneração deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários da própria organização. Tá vendo? Não diz o que diz lá o Taylor, que diz que deve garantir a prosperidade do proprietário e a prosperidade do funcionário. Então aqui, ó, está a grande diferença de modelo de desenvolvimento da classe média, especificamente nos Estados Unidos, porque isso aqui é típico dos Estados Unidos. E eu diria o resto do mundo. Nos Estados Unidos, só passa necessidade se for preguiçoso ou, eventualmente, tiver algum problema de saúde e não puder trabalhar. Aí está roubado. Tá? Porque a medicina é cara e aí está roubado. Mas se você tiver com boa saúde e resolver trabalhar 3 turnos, pô, você vai ganhar uma grana federal, que é o que o imigrante ilegal faz lá, né? Ele não pode sair muito, não pode se expor muito, porque de repente pegam ele, então ele fica trabalhando. Escravinho. Passado algum tempo ele está cheio da grana. Tranquilo? Já na visão americana, que é o que veio para cá com os italianos, com os alemães, espanhóis, portugueses, etc., e franceses, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: a instituição ganha bastante e você, ó, você tem um bom salário, você tem uma série de vantagens, tá? Mas quem é assalariado, na maioria das vezes, não fica rico. Isso também é válido para o serviço público, né? O serviço público ainda é uma certa exceção, porque o sindicalismo no serviço público está muito forte e você vê que os salários no serviço público estão mais altos. Mas não chega a deixar ninguém rico. Tanto que quando eles acham alguém rico, eles prendem, né? Você sabe que o cara aprontou uma. Então, ficou bem clara essa diferença, então, entre Fayol e Taylor? Então, o modelo brasileiro é o europeu. Tranquilo? Centralização. As atividades vitais da organização e sua autoridade devem ser centralizadas. Superado. Hoje prevalece a descentralização. Tá? A centralização bate com a ideia de elitização do comando. Hierarquia. Defesa incondicional da estrutura hierárquica respeitando uma linha de autoridade fixa. Defesa incondicional da hierarquia, anote aí, significa obediência cega ao chefe. Conceito superado. Hoje, inclusive na aula de ética que nós vamos ter, a gente vai dizer o quê? Que hoje você deve ter obediência legal aos chefes. Então você obedece aquilo que está na lei, mas se o chefe for ilegal, nós vamos tocar aqui mais um pedacinho para terminar isso. Você não é obrigado a obedecer. Nesse modelo aqui, gera aquela situação. Por que você fez isso? Eu fiz isso porque meu chefe me mandou. Então o culpado é o chefe, não sou eu. Hoje não é mais assim. Hoje você é corresponsável como auxiliar porque você não se contrapôs uma ordem ilegal. Tá? Ordem, nenhuma novidade, deve ser mantida em toda a organização. Equidade, a justiça deve prevalecer em toda a organização, justificando a lealdade e a devoção. A primeira parte se mantém. A justiça deve prevalecer em toda a organização? Deve, lógico. Agora, lealdade e devoção de cada funcionário da empresa, já era, né? Já era. Então, vocês estão percebendo como o mundo mudou? Estabilidade dos funcionários. Uma rotatividade alta tem consequências negativas.
Mas veja, é uma rotatividade alta. Uma rotatividade se aceita. A gente entende que a gente tem que oxigenar a empresa. Então, na leitura americana, por exemplo, a cada período, eles mandam um grupo de pessoas embora. A regra é a seguinte: fez 10 anos de casa, a não ser que tenha perspectivas de crescimento futuro, a pessoa é dispensada. A ideia é oxigenar, renovar a equipe. Já no serviço público, não. No serviço público, a pessoa envelhece lá dentro. Tá? Agora, a rotatividade alta faz mal, lógico. Uma grande alteração faz mal. Depois, iniciativa é entendido como a capacidade de desenvolver, sugerir e executar novas propostas. Isso aí está em alta. Né? A iniciativa, hoje a iniciativa, note entre parênteses aí, é mais uma palavra muito comum na prova. Iniciativa hoje aparece com o conceito de proatividade. Então, proatividade significa o quê? Significa tomar a frente das coisas, antecipar os problemas. Então, aquilo que nós chamávamos de iniciativa, hoje é chamado de proatividade. Espírito de corpo, atenção, espírito de corpo não é espírito de equipe. O trabalho deve ser conjunto, facilitado pela comunicação dentro da equipe. Os integrantes de um mesmo grupo precisam de ter consciência de classe para que defendam seus propósitos. Aqui, ó, ele dá uma abertura para o conceito de sindicalismo. O conceito de sindicalismo, ele é europeu, principalmente italiano, tá? Mas francês também. Então, é diferente do americano, que o americano, na visão americana, você não podia falar com o teu colega. E por último, não é, são 14, esse aqui é o último, né? Espírito de corpo. Tá? Para terminar então esse bloco, Fayol propõe o que é semelhante ao Taylor: a obsessão pelo comando, a empresa como sistema fechado e a manipulação dos trabalhadores. Então, nesses 3 itens, os dois são iguais.